Vamos hoje entrar em um mundo de fantasia, de príncipes, princesas e, é claro, com um dragão. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse conto de fadas, vamos assim dizer, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Donzela lançou na Netflix dia 8 de março de 2024 e sinceramente muita gente estava esperando esse filme, já que a Netflix já havia lançado a ideia dela já fazia algum tempo, e quem seria a nossa protagonista seria nada mais, nada menos do que Millie Bobby Brown, que é a nossa querida Elle de Stranger Things. Nessa história, nós iremos acompanhar a personagem Elodie. Elodie vem de vamos dizer assim, de um país que está passando por dificuldades e acaba aceitando se casar com um príncipe para poder salvar então o seu reino. Porém, as coisas saem do controle quando ela tem que enfrentar um dragão. Gente, Donzela traz aquele típico conto de fada, porém de um jeito diferente. Temos de admitir. Eu acho que sim, daria para aceitar o que o pessoal disse, que seria uma história diferente de Shrek. Nós acompanhamos do começo, realmente a história é contada pela própria Elodie. Elodie conta que ela passa por essa dificuldade, porém na história dela não existe um príncipe encantado, não existe uma pessoa que irá salvar ela. Ela tem que se salvar sozinha. Então é interessante esse contexto, essa destruição que andam fazendo sim dessas questões de contos de fadas, transformando a protagonista feminina em alguém que não necessita realmente de um par para salvar ela do perigo. É interessante isso, essa desconstrução, mostrar aquele conto de fadas diferente. Por isso essa questão de que é como se fosse um Shrek de um outro jeito, porque Elodie acaba sendo jogada na montanha em que estava o dragão e ela precisa se salvar de qualquer jeito, enquanto a todo instante o dragão tenta matá-la. A princípio, a nossa história vai começar justamente dessa maneira. Nós estamos no reino em que ela está vivendo e todos que moram lá estão passando fome. Então surge misteriosamente um milagre, uma mulher que está atrás de uma noiva para o filho do rei e da rainha. E a Elodie era justamente perfeita para esse cargo. A princípio ela fica apreensiva, porém para salvar o seu reino ela aceita esse casamento arranjado. Tecnicamente, vamos dizer assim que a história meio que se passa de um jeito meio que raso demais. Aquele normal e tradicional conto de fada que nós conhecemos, em que quando eles chegam ao reino são recebidos pelo rei e pela rainha e então pelo príncipe misterioso, eles apresentam o reino, falam sobre o reino, o castelo e tudo, e deixam os dois jovens se conhecendo. Basicamente, a ideia é que eles teriam já uma proximidade para que a Elodie então se encante com ele já no momento que comecem a conversar e tenha mais confiança no príncipe. Então é basicamente meio que dá isso, a ideia dessa história nesse sentido. É mais que tradicional, como quase todas aquelas histórias de contos de fada, de casamento arranjado, que os dois acabam se conhecendo meio que na véspera do casamento e tudo tem que ser lindo e maravilhoso. Porém, a gente já entende que a Elodie vai ser diferente de qualquer outra, vamos dizer assim, princesa, apesar dela não ser uma princesa, mas diferente de qualquer outro tipo de princesa. Por quê? Ela sai, ela se esforça pelo seu reino, ela faz serviços que seriam feitos por homens, vamos assim dizer. A ideia de dar aquele foco de que sim, a mulher também pode fazer isso. Então nós já temos uma desconstrução de que ela não seria uma jovem donzela literalmente em perigo. Tudo muda justamente quando depois do casamento eles irão fazer uma oferenda para então concretizar o casamento, mas ela acaba sendo traída e jogada
para o local onde está o dragão, gente. A nossa história se desenvolve inteiramente dentro de uma caverna, dentro de uma montanha onde está o dragão. Então é basicamente isso. Por um ponto, é interessante toda a questão do desenvolvimento e do crescimento do personagem. Porém, tenho que admitir que se torna um tanto monótono justamente porque é apenas aquele ambiente, não existe mais nada, é apenas ela e o dragão. O resto da história, ou melhor, o resto dos personagens que correm são apenas esquecidos e nós não temos um outro enredo que ligue a tudo, até chegar a um ponto em que a Elodie consegue sair daquele lugar e assim finalmente lembrar dos personagens. Então, nesse contexto, eu tenho que admitir que realmente é uma falha na história, porque tudo bem, nós entendemos que a protagonista é a Elodie, mas seria interessante ter um desenvolvimento fora da caverna, fora daquela montanha onde ela e o dragão estão. Mas apesar dessa questão do contexto correr somente naquele ambiente, é interessante pelo fato do desenvolvimento do personagem. Gente, eu não vou negar, apesar de que sim, nós entendemos que a Elodie não era uma garota normal, ainda assim existe um desenvolvimento, um crescimento desse personagem, gente. Porque ela é jogada lá naquela caverna com uma porção de roupas, né, gente? E ela começa a todo instante, a princípio, a fugir somente do dragão. E um detalhe muito importante também nesse filme, gente, é a questão de que demora um bom tempo para nos mostrar como é o dragão. Vou ser sincera. Então isso também se tornou um tanto irritante. E daí, quando ela fica nessa questão de corre e foge dele, ela começa a cada detalhe a amadurecer. Então sim, nós temos um amadurecimento do personagem, por mais que a história só aconteça naquele ambiente. Mas também há o questionamento de que existem mais certas larvas dentro daquela caverna que não dá uma explicação muito coerente do que aquele troço é. Eles estão lá, de algum modo, não se sabe como surgiu, mas aqueles bichos servem para ajudar a cicatrização. Então, nesse sentido, eu acho um tanto questionável, na minha opinião, o que aquelas larvas seriam, gente. Porque nós temos sim uma ideia bacana e interessante desse contexto de a nossa protagonista sair sozinha, resolver sozinha os seus problemas, mas o que é aquele troço que ela usa para se curar? Um outro ponto é a questão das outras princesas que estavam lá, porque com o andar da história nós entendemos melhor o que realmente é todo aquele sacrifício que é feito com as princesas que são jogadas lá. Então nós temos um desenvolvimento dela a partir do conhecimento das outras princesas, que elas foram aprendendo a conseguir sobreviver naquele ambiente, até ela descobrir que existia uma que conseguiu chegar ao topo de tudo, da salvação. Gente, eu vou ser sincera, eu não acho que Donzela seja um filme ruim. É interessante, é bacana toda aquela emoção, apesar de se limitar somente a um ambiente, mas ainda assim se torna emocionante, principalmente com o desenvolvimento da nossa protagonista, porque ela chega lá de um jeito e sai de outro. Tudo que a dificuldade que ela passa para se tornar quem é a Elodie do final do filme. Não vou negar que existe o maior erro possível nesse filme, tá? Atenção, contém spoilers nessa parte. A questão do sacrifício. São apenas sacrificadas princesas. E quem fazia esses sacrifícios era justamente a rainha. Só que a ideia da rainha, no meu ponto de vista, não faz sentido algum, gente. Por quê? O dragão queria vingança com o que aconteceu a ele, e o reino teria sempre de pagar com 3 princesas, que iriam, vamos dizer assim, amenizar a dor do que aconteceu ao dragão. Porém, as princesas tinham que ser do sangue real, da família real lá, justamente porque o rei causou tudo aquilo, um antigo rei. E a rainha tem a brilhante ideia de oferecer as noivas, as esposas dos filhos, né, daquele reino, como se fossem filhas deles, do modo que, utilizando o sangue deles, quando eles cortam a mão um do outro, o sangue dela se torna real. Um tanto furado demais, gente, desculpa, mas nesse sentido eu tenho que admitir que se torna muito furado, entende? Porque existe um erro muito grande nisso, não
tem como realmente dizer ela tem sim o sangue da linhagem real. Não, ela se casou com o cara, só isso, mas não significa que ela é da linhagem dele, pô. É só a esposa dele, mas nada mais. Então, nesse sentido, eu tenho que concordar com as pessoas. Se torna muito furado essa teoria. Eles deveriam, sei lá, ter dado uma ideia melhor, criado uma parte melhor nesse contexto do filme, né? Agora, um ponto interessante sobre esse filme que eu vi, gente, é que Donzela, na verdade, tem dois finais. A Netflix, pelo que eu vi, né, só tá oferecendo um, que é a questão do como a Elodie resolve tudo. Mas o segundo final que existe nesse filme é o momento em que a Elodie sai da caverna e abandona tanto a irmã quanto a madrasta e foge, entende? A Millie, ela até falou que seria interessante esse mostrar para dar um outro tipo de contexto, uma outra visão sobre a personagem. Até que seria interessante, porque tecnicamente nós diríamos aí que por mais de tudo que ela passou na caverna, ela acaba meio que se transformando em uma vilã, abandonando a irmã e a madrasta. Então, assim, esse contexto que é bacana, como também o contexto do desenvolvimento da própria protagonista, como eu disse, como o do dragão. Toda aquela questão de se libertar de correntes que prendiam tanto uma como a outra. Porque a Elodie fazia tudo aquilo pelo bem do povo, mas nunca foi aquilo que ela desejou. O dragão continuava naquela montanha justamente por raiva que sentia aquele reino, ao que fez a ela, ao que a magoou. Então, quando elas se libertam daquilo, elas realmente conseguem então seguir o caminho delas. Eu acho interessante esse contexto que o filme nos mostrou. E eu acho que o último ponto que eu gostei muito é a questão dos figurinos. Gente, os figurinos são maravilhosos. Os figurinos que a própria Elodie utiliza, principalmente o vestido de casamento, é lindo. Então ficou aquele coisa bem mostrar meio que como seria uma questão de contos de fadas, porém é o figurino que faz um destaque interessante nesse filme também. O fato de que Elodie caiu naquela montanha com toda aquela quantidade gigantesca de roupa e para se libertar, ter uma evolução, ela vai com o tempo tirando cada pedaço daquela roupa, mostrando que aquilo não faz parte dela, transformando ela em algo mais guerreira, como nós vemos no final do filme, do que realmente uma princesa. Apesar desses contextos questionáveis sobre a ideia da rainha e o ambiente ser em um único lugar toda a ação praticamente da história, eu gostei sim do filme, gente. Se for pra eu dar, como eu digo sempre, de 0 a 5, eu daria um 4,5, tá? Pro filme. Não, ele não é tão ruim, mas algumas coisas eu vou ser sincera que deixou a desejar, já que a Netflix fez tanto suspense em cima desse filme que você entende que seria algo mais emocionante. Dá a entender que é pra ter talvez uma segunda Donzela. Pelo que eu entendi, a ideia da produção e do diretor é justamente ter uma segunda Donzela. Se terá ou não, eu não sei. Tudo depende da avaliação das pessoas com relação à Donzela. E se você ainda não assistiu, dá uma chance sim. Eu dei um spoiler grande no filme, nesse vídeo, mas tinha que dar pra dar minha opinião. Se você não assistiu, dá uma chance, assiste no catálogo da Netflix, tira a sua conclusão final. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Donzela, o que você achou? Qual é a sua opinião sobre essa história, sobre o enredo, sobre o figurino? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!